voltamos com o nosso DNA. Hoje eu estou recebendo aqui um empresário jovem muito bem-sucedido, né? Eu acho que só para quem vive em Teresópolis entende sobre o que ele está conversando com a gente aqui, né? Sobre ser bem-sucedido, nascendo aqui, construindo sua carreira aqui. Eu estou recebendo Leonardo Santos, CEO da Indeva. Léo, você costuma falar, eu acho que isso tem de uma certa forma conexão com o que você estava falando no bloco anterior, de comportamento intraempreendedor. Como que você define esse comportamento? Acho que o primeiro ponto tem a ver com entender que empreender é mais do que um CNPJ, ou não é apenas ter um CNPJ, né? E quando a gente fala, você pode ser empreendedor, e eu acredito muito nisso, assim, na minha vida o empreendedorismo mudou quando eu tomei a decisão, de fato, de montar um negócio, de montar uma empresa. Era algo que para mim faria muito sentido. Mas obviamente que nem todas as pessoas têm esse desejo ou entendem, porque um ponto importante também de colocar é que graças a Deus a gente está compartilhando o meu momento de sucesso. Esse momento, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar compartilhando aqui agora um momento de sucesso. Mas aí a gente olhar, se a gente olha a trajetória como um todo, né, não olhar só o ponto final, o momento onde você está, mas se olhar, né, a trajetória toda, essa trajetória ela não é linear e tive sucesso, né? Ela é feita de altos e baixos. E um desses pontos altos, eu acredito que foi esse comportamento intraempreendedor, de você, tem linkado com algumas características que eu falei, mas de você, em algum momento, entender que você pode empreender sendo um colaborador da empresa onde você está. Eu acredito muito que isso, por exemplo, nas empresas onde eu passei, foi um diferencial muito grande. E as pessoas, muitas vezes, elas têm uma falha. Eu acredito que o empreendedor ele consegue ter a visão disso, é que às vezes elas terceirizam a carreira delas para a empresa e elas se frustram. Porque, as empresas, você tem empresas maravilhosas, tem empresas não tão boas, mas uma lição que eu aprendi com um gerente que eu tive, em algum momento ele falou, cara, se você esperar estar na empresa ideal, com o cenário ideal, para ser um bom colaborador, isso nunca vai acontecer. E aquilo me marcou e eu nunca esqueço disso, realmente, daquele papo, um feedback que ele me deu. E eu procurei trazer isso. E eu acredito que isso tem um pouco a ver com o empreendedor, sabe? Alguém que entende que é protagonista da sua carreira. Então, se você está numa empresa, acho que você pode desenvolver, e é um pouco daquilo que eu falei, né, de inovação, de superar a expectativa. Eu vejo, por exemplo, na minha empresa, quem são as pessoas que mais estão se desenvolvendo, que mais estão crescendo. São as pessoas que fazem além daquilo que a gente pede. Então, eu acredito que ter essa visão que eu posso sim estar empreendendo na empresa onde eu estou, e isso é um diferencial para a minha carreira, não só para a empresa onde eu estou. Acho que esse modelo mental, pensar dessa forma, vai fazer com que você dê passos muito significativos na tua carreira, mesmo não abrindo uma empresa. Isso tem a ver com a busca de um comportamento mais autêntico, mais coerente, né, Léo? Assim, independente da circunstância e do contexto, você de fato desenvolver um comportamento que seja... O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma expressão que eu gosto muito, faça o melhor com o que você tem, para que você faça melhor ainda quando você tiver melhores condições. É mais ou menos esse contexto. Então, eu acredito que precisa... Isso faz, para minha visão, isso faz um pouco esse perfil, sabe? Você dá o teu melhor com o que você tem naquele momento. Isso tem muito a ver, para mim, com empreender e nesse momento, com o intraempreendedorismo. E aí, quando você tem condições melhores, você está preparado. E a gente fala de preparação, talvez é um pouco do que a gente vai conversar agora, né? Como é que eu fiz? Acho que você nunca está 100% preparado para empreender. Acho que essa é uma lição. Mas você precisa ter algumas bases. E algumas dessas bases, pelo menos eu busquei algumas coisas que me ajudaram muito nesse processo, nessa construção. Então, isso aí que eu quero que você emende mesmo, que eu quero que você dê essa dica, né? Que bases foram essas que você construiu? Assim, são muitas... Eu acredito muito, quando a gente fala de ter sucesso na tua carreira, ou ter sucesso no negócio, ou desenvolver bem o teu negócio quando você é empreendedor, eu nunca acredito numa grande fórmula. Eu acredito que é uma construção de pequenos blocos que você vai construindo, que vão te fazer construir algo grande. Nesse aspecto, eu sinto que algumas coisas que me ajudaram. Empretec, eu ter feito Empretec, para mim foi um divisor de águas. Empretec, para quem não conhece, é um programa do Sebrae. Ele, aqui no Sebrae, em Teresópolis, normalmente acontece 2 vezes por ano. É um programa da ONU, basicamente quem aplica no Brasil é o Sebrae. E esse programa ele faz com que você descubra habilidades e comportamentos empreendedores que você tem, uma autoanálise, é uma questão bem pessoal.
E aí quando você faz essa autoanálise, isso te potencializa muito. Então a Empretec, para mim, eu sempre falo para as pessoas que querem empreender, acho que é uma boa base, mas existem outras coisas. Por exemplo, eu faço parte do movimento empreendedor. O movimento empreendedor, basicamente a gente fomenta empreendedorismo aqui em Teresópolis, e a gente traz, por exemplo, a gente trouxe esse ano o Startup Weekend, que é basicamente você montar um negócio em um fim de semana. São 72 horas imersos em empreendedorismo. Acredito que a gente vai trazer uma versão desse programa de novo agora em 2020 para Teresópolis, foi a primeira vez que aconteceu aqui. Então, eu acredito que buscar esses mecanismos, existem muitas leituras. Eu, por exemplo, uma leitura que foi um diferencial para mim, que foi o Lean Startup, que é Startup Enxuta. Ali ele mostra um pouco de alguns erros que empreendedores já cometeram, que você pode não cometer quando você quer começar o seu negócio. E muita inspiração. Acho que o YouTube é uma ferramenta incrível se você souber usar, porque quando a gente pega hoje rede social, né, a internet como um todo, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Acho que saber filtrar isso. Eu usei muito conteúdo da Endeavor, Day One, eu olhei para Day One de grandes empreendedores no Brasil que fizeram uma carreira de sucesso. E aquilo me inspirou, me ajudou a olhar e falar, caramba, é possível. E você pega grandes histórias, por exemplo, do Boticário. Cara, começou de uma forma tão pequena, tão simples, e ele não estava preparado para construir o Boticário, mas ele deu o primeiro passo. Então, coisas como, você pega a história do Caíto Maia, da Chili Beans, que é incrível como ele começa, então eu acho que, para mim, essas inspirações, elas serviram muito assim, de você perceber que é possível, que você precisa acreditar em você, e que você precisa dar o primeiro passo. Então, acho que essa construção envolve muita coisa. Talvez eu dei 2 exemplos aqui de coisas que me ajudaram, que acho que pode ajudar as pessoas, mas acho que isso faz com que você tenha essa consciência de estar buscando conhecimento a todo momento. E isso é importante, né, Léo? Assim, as pessoas precisam entender que uma mente se torna produtiva quando ela também está bem alimentada, né? Ninguém surge com ideias do nada, não é dormindo, não é por osmose, né, que a inovação acontece. É, de fato, por alimento, né? Por inspiração, por busca de conhecimento. Busca de conhecimento e compartilhar conhecimento. Então, eu acredito que... E a gente hoje tem um mundo muito fértil. Se a gente pegar, por exemplo, quando... me lembro hoje, fazendo minha monografia, por exemplo, da faculdade, eu tinha lá uma dificuldade de internet de escada, aquele barulhinho para conseguir ter essa informação. Tinha que pegar muito livro. Cara, hoje a gente tem abundância de informação. A gente tem o Google, que é mais que uma faculdade. Você consegue conteúdo de tudo que você quer ali. Mas aí você precisa ter essa fome de conhecimento, mas hoje eu percebo que você também precisa saber fazer uma curadoria, né? Saber onde são tuas fontes, onde você vai beber. Acho que isso é muito relevante também. E se você tem essa vontade, essa busca por conhecimento, isso vai fazer com que você esteja mais preparado para quando a oportunidade chegar. E se você estiver antenado, ela vai chegar. Né? Acho que tem um pouco essa questão de estar preparado, de ter pelo menos dado alguns passos. Você consegue contar para mim, em um minutinho, sobre um depoimento que você tem de um grande, né, referencial de empreendedorismo que a gente tem no Brasil, que é o Caíto Maia, da Chili Beans, né? A gente sabe que você tem esse depoimento dele, né, muito bonito de assistir, inclusive. Eu queria saber qual o diferencial, né, que você oferece para um empreendedor com a visão, né, do Caíto, de fato, se encantar pelo trabalho de vocês, Léo. A gente tem muito orgulho, a gente acredita muito que qualquer negócio se sustenta porque lá na ponta a gente tem um cliente interessado no teu produto ou serviço. Então o cliente para nós é muito importante. E quando a gente consegue gerar valor para um cara como Caíto Maia, para uma empresa como a Chili Beans, que é a maior empresa de óculos da América Latina, né? Então é uma empresa muito significativa, quase 900 pontos de venda. E aí quando você percebe que você está conseguindo gerar valor para alguém como Caíto Maia e ter um depoimento dele gravado lá, né, no nosso site, nossas redes sociais, falando de quanto a gente consegue melhorar e ajudar ele no negócio, acho que isso não tem preço. É algo que acho que é o que faz a gente brilhar o olho todo dia, levantar da cama de manhã com uma vontade enorme de fazer diferença na vida das pessoas. Acho que empreendedor também tem muito isso, querer fazer
impactar positivamente a vida das pessoas. E é muito do que a gente busca fazer lá e acho que a gente, graças a Deus, tem conseguido fazer com sucesso aí nesses últimos anos. Com toda certeza é o que se reconhece, né? A gente vai colocar o link para vocês aí, então, do site da Endeavor, né? Para que vocês possam assistir na íntegra o depoimento, né? dos clientes, para que vocês possam ter uma noção da dimensão que a gente está falando aqui desse empreendedor, aqui, ó, tão jovem, né? A gente volta no próximo bloco, até já!